Todos, sou o professor Kelser de Souza Koch. Nessa videoaula eu vou abordar alguns conceitos sobre biofísica da radiação relacionados aos efeitos biológicos e proteção radiológica. Os efeitos biológicos da radiação são bem variados e eles dependem do tipo de radiação. Então, dentre as radiações ionizantes, temos partículas alfa, beta, gama, prótons, nêutrons, e dependendo desse tipo de radiação, ela pode ser mais lesiva. O tempo de exposição, então quanto maior o tempo de exposição, maior o risco. A forma de exposição tem a ver com a proximidade, do órgão irradiado, da região irradiada. O órgão irradiado, que tem órgãos que são mais radiosensíveis que outros. E também o intervalo entre as radiações. Então, uma dose de radiação massiva no intervalo de tempo curto, ela tem um risco muito maior de dose de radiações em intervalos maiores, com menos risco de efeito biológico. E nesse gráfico que demonstra a relação entre risco de efeito biológico e dose absorvida, podemos observar duas áreas bem nítidas. Então, na região aqui de baixas doses, nós temos um efeito probabilístico, ou efeito estocástico. Quer dizer que não se consegue prever o que vai acontecer com o paciente a partir de uma dose baixa de radiação, que seria um exame de imagem, uma exposição radiológica por um período pequeno de tempo. Então, esse efeito aqui não se consegue prever o risco de algum evento. Sabe-se que vai acontecer alguma coisa, mas não se consegue determinar com precisão quando que vai acontecer. E já na área de altas doses, acontece um efeito determinístico. Então, nós temos os pontos experimentais aqui, mostrando que quanto maior a dose de radiação, maior a chance de acontecer algum efeito. Então, aqui o paciente que fica exposto a alguns minutos de radiação ionizante, aquela pessoa que sofre um acidente nuclear, um acidente radioativo, que vai ter algum efeito orgânico, então seja uma radiodermite, seja um sintoma de náusea, vômito, de alteração de células sanguíneas. Então isso é um efeito determinístico que vai acontecer a partir de uma dose alta de radiação. Nessa figura podemos observar o efeito da radiação ionizante em níveis de organização. Então inicialmente ocorrem efeitos físicos, com interação da radiação em nível atômico. Então, ionizando átomos, ejetando elétrons e formando íons e radicais livres, com absorção de energia, excitação atômica e molecular e quebra de ligações químicas. Depois, em nível químico, nível molecular, pode acontecer mobilização e neutralização de íons e radicais livres, alteração ou restauração do equilíbrio químico e indução de novas substâncias. Em nível biológico, pode acontecer uma restauração de danos, o que acontece geralmente, mas também pode acontecer morte celular, alteração do metabolismo local, aberração cromossomial e também armazenagem de informações. E, em último nível, esse efeito pode ser propagado através dos órgãos, provocando sintomas. Entre os principais sintomas podemos destacar náusea, vômito, fraqueza, também doenças como radiodermite, câncer, leucemia ou catarata, e ainda efeitos genéticos, efeitos hereditários. E dentre os efeitos biológicos da radiação ionizante, podemos destacar o efeito somático, que ocorre com altas doses de radiação ionizante, e são classificados em precoces, chamado de síndrome aguda da radiação, que ocorre após minutos ou horas após a grande dose de radiação, e efeito tardio, que acontece depois de dias ou semanas após essa exposição massiva de radiação ionizante. E os efeitos hereditários, que independem da dose de radiação, tanto doses baixas ou altas, que fazem lesão na dupla hélice do DNA e podem ter repercussão aí em próximas gerações. Então, aqui destacando essa alteração no DNA, que pode ocorrer por duas maneiras, desde um efeito direto da radiação ionizante, quebrando a dupla hélice, ou um efeito indireto, através da ionização da molécula da água e formação de radicais livres, alteração do pH e uma lesão aqui da dupla hélice através dessa molécula ionizada. Então, de forma geral, quando o indivíduo sofre exposição de uma radiação ionizante,
pode ocorrer uma ação direta ou uma ação indireta. E a molécula do DNA, então, ela pode sofrer ou reparo, né? Então é o que acontece geralmente, mas também pode acontecer uma mutação. E essa mutação pode culminar em efeitos biológicos, desde efeito genético até alterações aqui como malformação, efeitos somáticos ou até morte. E neste momento é importante diferenciar como pode acontecer a exposição radiológica, né? Então, em termos aí de contaminação ou irradiação. Então, a contaminação seria o contato ou absorção de um material radioativo. Tá? Então, como exemplo, nesse caso aqui, o indivíduo incorpora esse material, seja ingerindo ou inalando ou colocando, né, o contato físico com a pele. E na irradiação, essa seria a exposição a uma fonte de radiação ionizante, seja uma fonte radioativa, né, ou uma radiação ionizante à base de raio-x. Então a grande diferença aqui é que a contaminação ela contamina e irradia, então tem um risco maior, né, para o paciente, para o indivíduo. E a irradiação ela apenas irradia, então o indivíduo recebe as partículas de alfa, beta ou gama, dependendo do material radioativo ou da exposição radiológica, mas ele não está contaminado. Ele vai ter uma lesão pela exposição a essas partículas ionizantes, mas não vai ter incorporação desse material. E diferente da contaminação, onde o indivíduo ele acaba tendo um contato e um risco biológico maior, já que esse material ele vai decaindo, né, tendo uma desintegração nuclear no corpo do indivíduo e vai tendo uma lesão um pouco maior. E aqui eu trago alguns exemplos sobre efeitos biológicos da radiação, neste caso efeitos determinísticos, orgânicos, como exemplo aqui o acidente que aconteceu em Goiânia, na década de 80, onde uma cápsula de césio-137 foi encontrado numa clínica de radioterapia abandonada. Então vejam aqui um indivíduo com uma grande lesão de pele, com uma radiodermite, né, descamação de pele, e também aqui na região cervical, mostrando um efeito orgânico da radiação, e nesse caso foi uma contaminação, ele incorporou o material e teve um grande dano biológico tecidual. Neste caso também, em Argentina, La Plata, década de 60, aqui um soldador boliviano encontrou também uma fonte de césio-137 e guardou no bolso do avental durante algumas horas. Então vejam aqui o efeito da radiação, né, de necrose tecidual, né, e posteriormente aqui até a amputação, né, desse tecido. Então também nesse caso foi uma contaminação radioativa com grande efeito biológico. E neste caso, na Polônia, ano 2001, né, 5 pacientes eles foram submetidos à superexposição durante a radioterapia. E o acidente ocorreu após uma queda de energia e posterior restauração do sistema. Então, nesse caso, foi uma irradiação, né, uma dose também muito grande de radiação ionizante, né, que fez uma lesão tecidual, né, em grande parte da mama por excesso de radiação ionizante. E como último exemplo, na Tailândia, né, em 2000, um cabeçote usado em radioterapia, contendo uma fonte de cobalto 60, ele foi parcialmente desmontado em um depósito que era mantido sem autorização da autoridade tailandesa. Então vejam também um caso de contaminação, onde indivíduos tiveram uma grande lesão aqui, né, com necrose, com destruição tecidual, e nesse caso com descamação e necrose da pele, pela contaminação radioativa. Em relação à dosimetria das radiações, é importante comentarmos algumas principais grandezas e unidades utilizadas. A grandeza atividade está relacionada à desintegração por unidade de tempo, usada em materiais radioativos. Então, a unidade antiga é a Curie e a nova Becquerel. A grandeza exposição está associada à ionização da matéria. A unidade antiga chamada Röntgen e a nova Coulomb por quilograma. A grandeza dose absorvida, ela indica a quantidade de energia depositada na matéria. A unidade antiga é o Rad e a nova é o Gray. E a dose equivalente seria a dose absorvida vezes alguns fatores modificadores e fatores de qualidade. Então a unidade antiga é o Rhem e a nova é o Sievert. Então vejam aqui que a dose equivalente ela é a dose absorvida, né, vezes
um fator de qualidade, que é o Q, e fatores modificadores, que é o N. Então, a dose equivalente ela leva em conta qual tipo de partícula, qual tipo de radiação sendo exposta, né? Se for raio-x, raios gama, beta ou elétrons, que daí o fator de qualidade é 1. Nêutrons rápidos e prótons, fator de qualidade aumenta para 10. E partículas alfa e íons pesados, que aumenta para 20. Então vejam que esse fator de qualidade ele mostra o impacto da radiação na dose equivalente. E também fatores modificadores, que seriam relacionados ao intervalo entre a radiação ou a proximidade do órgão irradiado. E ainda temos a dose equivalente efetiva, que leva em conta uma ponderação da radiosensibilidade do órgão irradiado. E com destaque aqui para gônadas e mamas, que possuem um fator de ponderação mais alto e ilustra essa questão da radiosensibilidade. Bem, nessa figura conseguimos demonstrar um quadro de dose de radiação equivalente, unidades sieverts. Então vejam aqui esse quadrinho azul corresponde dormir ao lado de alguém, que seria 0,05 microsieverts. Então o nosso corpo ele tem átomos radioativos como o carbono 14 e o trítio. Então nós temos uma baixa dose de radiação ionizante radioativa. Outro exemplo aqui seria comer uma banana, uma dose de 0,1 microsieverts pelo potássio 40. E aí tem outros exemplos. E aqui queria frisar esse valor de dose natural de fundo recebida por um indivíduo médio ao longo de um dia. Então 10 microsieverts. Então naturalmente o nosso background radioativo ao longo de 24 horas de um dia é 10 microsieverts. Então estamos expostos aí a radônio, a átomos radioativos de mármore e granito, que corresponde a esse valor médio, né, que estamos expostos de dose de radiação equivalente. E vejam aqui ao lado, uma radiografia de tórax corresponde a 20 microsieverts. Então uma radiografia corresponde a 2 dias típicos, né, então recebida em uma dose, um tempo pequeno. Então essa é a grande questão, né, receber uma dose maior em um tempo curto, que pode acontecer um efeito probabilístico aí, né, de intensidade de radiação e ter um efeito biológico nesse sentido. E vejam que outros valores aqui, então outras comparações como tomografia, né, tomografia de tórax 5,8 millisieverts. Então um quadrinho desse verde aqui corresponde a vários, né, uma tomografia. Então a tomografia tem uma alta dose de radiação. Aqui também nós temos uma mamografia, né, que também tem uma dose maior comparado a uma radiografia de tórax. E aqui esse valor de uma dose anual, né, que os trabalhadores que estão aí na linha de frente do trabalho da radiação ionizante, eles podem receber, então em torno de 50 millisieverts. E aqui nós temos valores, né, correspondendo a efeitos biológicos determinísticos. Então onde começa a ter evidência aqui de risco de câncer, né, com 100 millisieverts, ou que causa envenenamento, né, 400 millisieverts, e efeitos aqui muito mais graves com doses mais altas. E aqui mais alguns exemplos com relação a exames de imagem. Então comparando aqui com o raio-x de tórax, que equivale a 20 microsieverts. Então vejam que o raio-x de crânio ele equivale a 5 radiografias de tórax. O raio-x do colo lombar equivale a 50, mamografia equivale a 20 radiografias de tórax, o raio-x de quadril em torno de 30 radiografias de tórax, e o raio-x de extremidades um pouco menos, uma parcela aqui de uma radiografia de tórax. Ainda, raio-x odontológico também são doses mais baixas, e destacamos aqui a tomografia, né, com uma alta dose de radiação, né, quando comparada com o raio-x de tórax, né, podendo chegar até 800 vezes uma radiografia de tórax. E como destacado anteriormente, os trabalhadores que estão expostos à radiação e que trabalham com radiação ionizante, eles podem aí, ter uma dose equivalente total em torno de 0,05 sieverts ou 50 millisieverts. Então, eles usam um detector de radiação para avaliar justamente essa questão da exposição radiológica e se tem algum risco com relação à técnica ou o aparelho que eles estão utilizando.
e esse detector ele é avaliado mensalmente para essa avaliação e evitar esse risco biológico além do que eles já estão expostos. De forma geral, a fonte de radiação que nós estamos expostos em média, né, são em grande parte decorrentes ao radônio, também há fontes naturais, excluindo o radônio. Então vejam que em grande parte, na média, o nosso background é relacionado a essas fontes. E depois nós temos aqui os outros tipos de exposição radiológica, relacionados principalmente à questão aí de exames de imagem. E nesse gráfico podemos observar o efeito do tempo de exposição da radiação ionizante, com a intensidade ou gravidade dos efeitos e a dose de radiação. Então destaco aqui a questão da dose de radiação. Então vejam que um valor aqui abaixo de 0,5 Gray ou 500 mg, ou ainda se for raio-x, também é equivalente Gray e Sieverts. Então podemos identificar aqui como 500 millisieverts. Não existe um efeito biológico mensurável, né? Então não acontece efeito determinístico. E acima desse valor, de forma aproximada, aparecem efeitos determinísticos. Mas vejam que aqui não mostra efeito probabilístico, então sempre pode estar acontecendo algum efeito nesse sentido. Tá? Então acima desse valor, o indivíduo que recebe uma dose de radiação, ele passa a ter uma fase precoce, né, que chamamos síndrome aguda da radiação. Então, de acordo com a dose de radiação, vai aumentar a gravidade. Então, vejam que é de minutos a horas que acontece esse efeito. E depois ele passa por uma fase de estabilização e uma fase crítica, uma fase, né, com uma alteração orgânica mais importante, em torno de dias e semanas. Então, quanto maior a dose de radiação também tem uma maior gravidade, podendo levar ao óbito em torno de dias a semanas. E dentre os fatores que influenciam na radiosensibilidade, podemos citar os tecidos que apresentam maior quantidade de água e oxigênio, pela questão da formação dos radicais livres, a qualidade e a dose de radiação, pelo tipo de partícula e a intensidade de radiação que o indivíduo recebe, atividade mitótica, então células que apresentam maior divisão também têm maior chance de efeito biológico, o déficit de mecanismos restauradores e a presença de sensibilizadores, como metronidazol. Neste quadro, demonstrado a relação entre sintomas e dose absorvida. Então vejam que doses abaixo de 1 Gray são infraclínicas, ou seja, há uma ausência de sintomas na maior parte dos adultos. Isso aqui tratando de efeitos determinísticos, então efeitos probabilísticos sempre acontecem. Doses entre 1 e 2 Gray são reações gerais leves, então astenia, náuseas e vômitos. Doses entre 2 e 6 Grays, efeitos hematopoéticos, alterando a função medular. Doses entre 6 e 7 Gray, efeitos gastrointestinais, como diarreias e vômitos mais intensos, e óbitos em alguns dias. Doses entre 8 e 9 Grays, efeitos pulmonares, insuficiência respiratória, coma e óbito em torno de algumas horas ou dias. E doses acima de 10 Grays, efeitos cerebrais, com colapso do sistema nervoso central e morte em poucas horas. No vídeo a seguir é apresentado um trecho da série Chernobyl, que retrata o acidente nuclear ocorrido em Chernobyl, e especificamente a conversa do químico inorgânico Legasov com o vice-chefe de governo Sherbina, destacando o efeito biológico da radiação nos trabalhadores. O que acontecerá com os nossos homens? Que homens? Os mergulhadores? Os mergulhadores, os bombeiros, os homens da sala de controle. O que a radiação fará com eles? Exatamente. No nível em que alguns deles ficaram expostos, a radiação ionizante dilacera a estrutura celular. A pele fica empolada, avermelhada, depois escurece. Isso é seguido de um período latente. Os efeitos imediatos vão retroceder, o paciente aparentará estar recuperado. Até saudável, mas não está. Isso geralmente dura 1 ou 2 dias. Continue. Depois, os danos celulares começam a se manifestar. A medula óssea morre. O sistema imunológico falha. Os órgãos e o tecido macio começarão a se decompor. As artérias e as veias vão vazar como peneiras.
chegando ao ponto em que não se poderá usar morfina para a dor, o que é inimaginável. E aí, em 3 dias a 3 semanas, eles morrerão. É isso que acontecerá com esses homens. E nós dois? Bom, nós recebemos uma dose regular, mas não foi muita coisa. Não é forte o suficiente para matar as células, mas consistente o bastante para danificar o nosso DNA. Então, com o tempo, câncer. Ou anemia aplástica, de qualquer forma fatal. Bom, de certa forma parece que ficamos menos expostos que Valerie. Bem, quando se discute sobre radiação ionizante, é importante comentar sobre a proteção radiológica. Então, os objetivos seriam minimizar os riscos de efeitos biológicos no ser humano, limitar a dose em atividades profissionais e diminuir a probabilidade de efeitos de longo prazo, ou seja, cânceres e efeitos genéticos. Com relação aos princípios fundamentais da proteção radiológica, destaca-se o acrônimo ALARA, que descreve que a radiação deve ser tão baixa quanto razoavelmente execuível, e também a justificação da prática, onde o exame deve ser solicitado somente quando o benefício excede o risco, otimizar a proteção, usando os equipamentos adequados, e também limitar a dose individual, respeitando os valores indicados. E como formas de proteção, são utilizados a redução do tempo, o aumento da distância e o uso de materiais para blindagem. Então, no caso do tempo, observem esse material radioativo, que possui uma taxa de radiação de 0,2 milisievert por hora. Quanto maior o tempo de exposição, maior a radiação que incide no paciente. Então, vejam, com 1 hora é 0,2 millisieverts, com 2 horas 0,4 millisieverts e com 4 horas 0,8 millisieverts. Então, a proposta seria reduzir o tempo de radiação. Em relação à distância, quanto maior o afastamento da fonte radioativa, menor a radiação. Aqui destacamos que a radiação se propaga no formato de uma superfície de uma esfera. Então, a redução da radiação é com o inverso do quadrado da distância. Então, veja nesse caso, quando é duplicada a distância da fonte radioativa, a radiação cai 4 vezes. Quando é triplicada, ela cai 9 vezes. Quando é quadruplicada, cai 16 vezes. E assim sucessivamente. E o uso de blindagem com materiais que possuem uma alta densidade e evitam a penetração da radiação ionizante. No caso da radiação X e gama, o material mais utilizado é o chumbo. E finalizando essa videoaula com um resumo dos principais pontos, então a interação da radiação com a matéria, com destaque para a radiação ionizante, que é a radiação que possui energia suficiente para arrancar elétrons. Então acontece a partir do ultravioleta, raios X e raios gama, e também partículas carregadas. A radiação ionizante ela provoca efeitos no DNA, que podem ser diretos ou indiretos, e nesse sentido é importante a proteção radiológica, com fatores como distância, blindagem e tempo, e os efeitos biológicos, que podem ser efeitos biológicos estocásticos ou probabilísticos, que acontecem em região de baixa dose, ou efeitos determinísticos, que acontecem em regiões de altas doses. Importante destacar que não existe um ponto específico, como ponto de corte, para efeitos orgânicos determinísticos, e mais a partir disso a intensidade dos sintomas aumenta. E aqui algumas referências que foram utilizadas nessa videoaula. Material do CNEM e livros de biofísica, do Garcia, do Renane e Ocune colaboradores. É isso, um abraço a todos.